Bom dia, irmãos queridos, neste domingo da misericórdia, dia 12 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, será perdoado. Esse é o grande trecho que funda a Igreja. O ressuscitado derrama o Espírito Santo e dá o poder aos apóstolos e seus sucessores de perdoar os pecados. Os homens têm o poder de perdoar os pecados em nome de Deus. É o dom da confissão que escancara as portas aos outros dons de Cristo ressuscitado. Com a confissão vem a alegria, a paz, a comunhão plena com Deus. A confissão abre as portas ao Espírito Santo. Esse é o domingo da misericórdia e o nosso pensamento vai a Santa Faustina Kowalska, que São João Paulo II proclamou primeira santa do novo milênio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos hoje refletir com a ajuda de uma profunda e iluminante homilia do Papa Bento XVI. Assim ele diz: Segundo uma antiga tradição, o domingo de hoje tem o nome de Domingo in Albis, uma palavra latina. Nesse dia, os que foram batizados na vigília pascal vestiam mais uma vez a sua veste branca, símbolo de luz que o Senhor lhes tinha doado no batismo. Em seguida teriam deposto a veste branca, mas a nova luminosidade
que lhes foi comunicada, tinha que a incluir na sua vida cotidiana. A chama delicada da verdade e do bem que o Senhor tinha acendido neles, deviam conservá-la diligentemente para assim levar a este mundo algo da luminosidade e da bondade de Deus. O Santo Padre João Paulo II quis que fosse celebrada neste domingo a festa da Divina Misericórdia. Na palavra misericórdia, ele encontrava resumido e novamente interpretado para o nosso tempo todo o mistério da ressurreição. Ele viveu sob 2 regimes ditatoriais e, no contato com a pobreza, a necessidade e a violência, experimentou profundamente o poder das trevas, pelas quais o mundo também neste nosso tempo está afligido. Mas experimentou também, e não menos fortemente, a presença de Deus, e se opõe a todas estas forças com o seu poder totalmente diverso e divino, com o poder da misericórdia. É a misericórdia que põe limite ao mal. Nela expressa-se a natureza muito peculiar de Deus, a sua santidade, o poder da verdade e do amor. Há 2 anos, depois das primeiras vésperas desta festa, João Paulo II terminava a sua existência terrena. Ao morrer, ele entrou na luz da divina misericórdia, da qual, além da morte e a partir de Deus, agora ele nos fala de modo novo. Tende confiança na divina misericórdia, ele nos diz. A misericórdia é a veste de luz que o Senhor nos concedeu no batismo. Não devemos deixar que esta luz se apague. Ao contrário, ela deve crescer em nós todos os dias, para levar ao mundo o feliz anúncio de Deus. Hoje no Evangelho ouvimos o mesmo. O Senhor sopra sobre os seus discípulos. Ele concede-lhes o seu Espírito, o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O Espírito de Jesus Cristo é poder de perdão. É poder da divina misericórdia. Concede a possibilidade de iniciar de novo, sempre de novo. A amizade de Jesus Cristo é a amizade daquele que faz de nós pessoas que perdoam, daquele que perdoa também a nós, nos alivia continuamente da nossa debilidade e precisamente assim infunde em nós a consciência do dever interior de amar, do dever de corresponder à sua confiança com a nossa fidelidade. Ouvimos, no trecho do Evangelho de hoje, a narração do encontro do apóstolo Tomé com o Senhor ressuscitado. Ao apóstolo é concedido que toque nas suas feridas para assim o reconhecer, além da identidade humana do Jesus de Nazaré, reconhecê-lo na sua verdadeira e mais profunda identidade, meu Senhor e meu Deus. O Senhor levou consigo na eternidade as suas feridas. Ele é um Deus ferido. Deixou-se ferir por amor para conosco. As feridas são para nós o sinal de que Ele nos compreende e de que se deixa ferir pelo amor para conosco. Estas suas feridas, como podemos nós tocá-las na história deste nosso tempo? De fato, Ele deixa-se ferir sempre de novo por nós. Observa como são fortes estas palavras do Papa Bento XVI, que é o maior teólogo dos nossos tempos. Ele diz que Deus continua a se deixar ferir por nós. As misericórdias de Deus acompanham-nos dia após dia. É suficiente que tenhamos o coração vigilante para as poder sentir.
somos demasiado inclinados para sentir apenas a fadiga cotidiana, que como filhos de Adão nos foi imposta. Mas se abrirmos o nosso coração, então podemos, mesmo imersos nela, ver também continuamente quanto Deus é bom conosco, como Ele pensa em nós nas pequenas coisas, ajudando-nos assim a alcançar as grandes. Com o peso aumentado pela responsabilidade, o Senhor trouxe também uma ajuda nova na minha vida. Repetidamente vejo com alegria reconhecida quanto é grande o número dos que me apoiam com a sua oração, que com a sua fé e o seu amor me ajudam a desempenhar o meu ministério, que são indulgentes com a minha debilidade, reconhecendo também na sombra de Pedro a luz benéfica de Jesus Cristo. Concluímos com as palavras de São João Paulo II, na homilia da canonização de Santa Faustina Kowalska, que teve as revelações de Jesus misericordioso. Assim ele diz: é neste amor que a humanidade de hoje se deve inspirar, para enfrentar a crise de sentido, os desafios das mais diversas necessidades, sobretudo a exigência de salvar a dignidade de cada pessoa humana. A mensagem de misericórdia divina é assim implicitamente também a mensagem sobre o valor de todo homem. Toda pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Cristo deu a vida por cada um de nós. O Pai dá o seu Espírito a todos, oferecendo-lhes acesso à sua intimidade. Esta mensagem consoladora se dirige sobretudo a quem, afligido por uma provação particularmente dura ou esmagado pelo peso dos pecados cometidos, perdeu toda a confiança na vida e se sente tentado a ceder ao desespero. A ele se apresenta o rosto suave de Cristo e lhe chegam aqueles raios que partem do seu coração e o iluminam, aquecem, indicam o caminho e infundem esperança. Quantas almas já foram consoladas pela invocação e Jesus confiou em ti, que a providência sugeriu através da irmã Faustina. Este simples ato de abandono a Jesus dissipa as nuvens mais densas e faz chegar um raio de luz à vida de cada um de nós. Enfim, não podemos esquecer as fortes palavras de Jesus a Santa Faustina: os piores pecadores tornar-se-ão os maiores santos se entregarem à minha misericórdia. À luz destas palavras, vamos ler novamente o trecho que hoje nos guia. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles.
Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Vamos parar um pouco para reler com atenção, sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e falam ao nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito que nos guie neste dia a viver a misericórdia de Jesus. Vamos parar mais um pouco para refletir bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
paz esteja convosco. Paz e alegria a todos. Meu Senhor e meu Deus, paz e alegria a todos. Brotam raios do meu coração, brotam raios de misericórdia, que atingem tua alma. Do meu coração brotam raios do meu coração, brotam raios de misericórdia, que atingem tua alma. Se tu te encontras no fundo do poço, saibas que ali também estou. Sofro contigo, me compadeço, e nas tuas mãos eu seguro. E no teu olhar eu olho, eu olho, filho, levantar e permita que a minha misericórdia alcance teu coração. E no teu olhar eu olho, e no teu olhar eu olho, que a minha misericórdia alcance o teu coração. Se tu te encontras no fundo do poço, saibas que ali também estou. Sofro contigo, me